Olá, galera do Torcedor de Sofá! Hoje temos um episódio especial para vocês. Vamos falar sobre um livro que está fazendo a cabeça dos fãs de futebol, Soccernomics, de Simon Kuper e Stefan Szymanski. E para nos ajudar a entender melhor essa obra, eu trouxe a nossa historiadora do futebol, a Martinha. Martinha, pode começar contando para a gente o que é Soccernomics? Claro, Clara. Soccernomics é um livro que combina economia, estatísticas e histórias fascinantes para explicar as peculiaridades do futebol mundial. Simon Kuper, que é jornalista, e Stefan Szymanski, que é economista, se uniram para desafiar vários mitos sobre o futebol e oferecer uma nova perspectiva sobre o jogo. Eles analisam desde o desempenho dos jogadores até as finanças dos clubes, mostrando como fatores econômicos e comportamentais influenciam o futebol. Isso mesmo, Martinha. E o que eu acho mais interessante no livro é como eles usam dados históricos e estatísticas para questionar suposições tradicionais. Por exemplo, eles exploram a ideia de que gastar mais dinheiro em jogadores não garante necessariamente sucesso. Um estudo citado no livro mostra que há uma correlação de apenas 16% entre o dinheiro gasto em transferências e a posição final na tabela da liga. Exato. E outra coisa que me chamou a atenção é como o livro explora a relação entre futebol e sociedade. Eles falam sobre como o futebol reflete a identidade nacional, as culturas locais e até questões políticas. Por exemplo, eles discutem como diferentes países desenvolvem estilos de jogo distintos baseados em suas culturas e histórias. E um dado curioso é que a Inglaterra foi pioneira na profissionalização do futebol, mas isso não se refletiu imediatamente em domínio internacional. Sim, e eles também discutem a importância da análise de dados no futebol moderno. Eles falam sobre como a tecnologia e as estatísticas avançadas estão mudando a maneira como os clubes tomam decisões, desde a contratação de jogadores até a estratégia de jogo. Por exemplo, o uso de dados de GPS para monitorar o desempenho físico dos jogadores tem revolucionado os treinamentos e as táticas. E não podemos esquecer dos estudos de caso que eles apresentam. Eles analisam várias ligas e times ao redor do mundo, comparando suas abordagens e resultados. Um exemplo interessante é o sucesso do Lyon na Ligue 1 francesa, atribuído a uma excelente gestão de recursos e foco na formação de jogadores jovens, algo que outros clubes podem aprender. Exatamente, Martinha. Outro ponto fascinante é a análise das preferências dos torcedores. Eles descobriram que muitos torcedores preferem uma boa administração do clube e a construção de um legado sustentável a curto prazo, a grandes contratações. E falando em torcedores, o livro também destaca que a proximidade e o engajamento dos fãs podem ser mais valiosos do que a simples compra de craques famosos. E o livro vai além, Clara. Ele aborda o impacto das crises econômicas nos clubes e como alguns conseguiram se reinventar. Um exemplo é o Borussia Dortmund, que quase faliu em 2005, mas se reestruturou e voltou ao topo da Bundesliga com uma abordagem focada em juventude e desenvolvimento. Eles também mencionam como o Big Data está transformando o scouting, com programas de análise que conseguem prever o potencial de jogadores juvenis com uma precisão impressionante. Com certeza, Martinha. Soccernomics oferece insights valiosos que podem ser aplicados na gestão de clubes e até mesmo na vida pessoal dos leitores. Ele mostra a importância de decisões baseadas em dados e da gestão eficiente dos recursos, algo que é aplicável em qualquer campo. A leitura de Soccernomics pode ajudar torcedores e profissionais a entenderem melhor as complexidades do futebol moderno e como fatores externos, como economia e comportamento, impactam diretamente o jogo. Isso mesmo, Clara. E falando em curiosidades, o livro também apresenta algumas previsões ousadas, como a ascensão do futebol nos Estados Unidos e a potencial queda de algumas das grandes potências europeias se não adaptarem suas estratégias de gestão. Eles destacam que o mercado de jogadores e a globalização do esporte estão transformando o cenário do futebol de maneiras imprevisíveis.
E tem mais, Martinha. O livro também discute a questão dos salários dos jogadores e como isso afeta o desempenho das equipes. Um dado interessante é que há uma correlação mais forte entre a folha salarial e o desempenho no campeonato do que entre as despesas com transferências e o sucesso. Isso mostra que investir em manter um elenco coeso e bem remunerado pode ser mais eficaz do que gastar fortunas em estrelas. E também há uma análise profunda sobre os efeitos dos treinadores. Soccernomics argumenta que, apesar do que muitos possam pensar, o impacto dos treinadores é significativo, mas não tão decisivo quanto uma boa gestão e estrutura organizacional. Eles utilizam exemplos como o caso do Manchester United, sob o comando de Sir Alex Ferguson, que, embora extremamente bem-sucedido, contou com uma estrutura robusta que suportou seus métodos. Sem dúvida, Martinha. Soccernomics é uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada em entender as forças ocultas que moldam o belo jogo. É um livro que desafia nossas percepções e nos faz pensar sobre o futebol de uma maneira totalmente nova. Para quem gosta de estatísticas, economia e uma boa história, este livro é uma verdadeira mina de ouro. Com certeza, Clara. E para quem é fã de história e cultura do futebol, como eu, Soccernomics oferece insights valiosos sobre como o jogo evoluiu e continua a evoluir. É uma verdadeira aula sobre o impacto do futebol no mundo. Então, pessoal, se vocês ainda não leram Soccernomics, corram atrás dessa leitura. É uma obra que vai mudar a maneira como vocês veem o futebol. E não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para os próximos episódios do Torcedor de Sofá. Até a próxima! E lembrem-se, o futebol é muito mais do que um jogo. É uma janela para entender o mundo.